Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando o Farol Expresso dessa semana. É o momento que a gente reflete um pouquinho sobre as mensagens do domingo anterior. E a gente quer convidar você para estar com a gente durante meia hora, 40 minutos, tomando um cafezinho. Dessa vez não tem bolo de rolo, mas na próxima semana, quem sabe, uma bolachinha soda aparece aí. Eu ainda pensei em trazer para cá, mano. Tá vendo? É isso aí, simbora. Vamos embora. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Amanda, muito bom estarmos aqui, né? Agora, hoje, em especial com o nosso convidado, vai falar um pouquinho sobre ele, como é que ele está aqui no Farol. Fala teu nome, conta um pouquinho. Meu nome é Wellington, estou aqui no Farol há 6 meses já, faço parte do Ministério de Louvor, faço parte da equipe técnica, estou no Conexão aqui no dia de sábado com o Chico, é isso. Nossa, muito legal. Pois é, a gente ama tanto café que tem um Conexão, que é o Conexão Bairro Novo Café. Isso, que é no café. Justamente o espaço da cafeteria que fica do nosso lado esquerdo aqui. Se você não conhece o nosso espaço, você vai entender mais ou menos onde é que a gente está gravando aqui, tá bom? Outra coisa, talvez o seu feed esteja chegando um pouquinho mais tarde e é por um motivo óbvio, tá certo? A gente teve dificuldade em agendar o dia para gravação. Geralmente a gente grava todas as terças de manhã, mas dessa vez a gente está gravando numa quinta, porque a região metropolitana do Recife sofreu nessa semana com fortes chuvas, então isso impediu com que parte da equipe, até com Wellington, com boa parte do grupo, tivesse condições de chegar aqui à nossa comunidade. Graças a Deus, o prédio do Farol, nem do Farol Igaraçu, nem do Farol Olinda foram atingidos, mas a gente sabe que pessoas nessas cidades foram atingidas. Então, se você está interessado em ajudar, você pode falar ou com a gente no direct da gente, do nosso Instagram, o Farol Igaraçu ou o Farol Igreja, e aí você pode também colaborar também com outras instituições ou prefeituras que já estão se mobilizando para isso, tá certo? Eu peço para que desde já você esteja orando por essas pessoas, porque a coisa não está fácil. Não está fácil. Vamos para os avisos, recados, os mensagens. Uma linguagem bem evangélica, né? Isso. Start, gente, vai começar uma nova turma, agora dia 9 de junho, que é numa quinta-feira. O Start é um grupo, é um momento onde a gente conversa, onde a gente fala, onde a gente aprende sobre a igreja, sobre a missão, sobre quem somos como comunidade. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho do Farol, ou ser membro também, não necessariamente ser membro, às vezes as pessoas querem chegar para conhecer, então pode ser também, pode ser também. Para quem quer ser membro, para quem quer se batizar, para quem quer conhecer, esse tipo de passa perfil, pelo Start, conhece um pouco mais, conversa, né? E aí é um momento muito, muito legal, muito importante, assim, ó, eu sempre digo para todo mundo, incentivo. Exato, e abrange a você que está interessado em conhecer mais, que você teve contato com o Farol através do Farol Igaraçu ou através daqui do Farol Olinda. Então, só muda o horário e o professor, tá? Isso. Mas aí entre em contato, manda um direct que a galera vai direcionar para as pessoas corretas isso aí, tá bom? Isso. Vamos refletir um pouquinho sobre essa série, né, de Gálatas, e a gente falou há duas semanas atrás em cima de um trecho de Gálatas 1, né, Gálatas... E aí agora a gente falou na última semana sobre Gálatas 2, mais um trecho também, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trecho de Gálatas no capítulo 3, tá certo? Tem um trechinho lá, mas eu queria saber de vocês, o que de primeiro já chamou a atenção de vocês na mensagem? A questão da religiosidade que estavam querendo trazer para o cristianismo, a religiosidade judaica estava, no caso Pedro e os outros companheiros de lá, estava querendo trazer esse costume para dentro do cristianismo. Então Paulo chega e diz, não é isso não, meu irmão, bora voltar para o que Jesus ensinou. Se ajeitem aí. Porque não é bem por aí não. Isso. A questão do acrescentar algo, né, a mensagem da cruz, né, aquela necessidade de se ater aos ritos, a coisas secundárias, né, quando na verdade a mensagem da cruz, o evangelho é suficiente, né, é algo que a gente reflete também nessa passagem. Vamos ter uma ideia aqui, vamos ler o texto.
é sempre bom a gente ler o texto. Se você está com sua Bíblia, o seu aplicativo, fica à vontade. Hoje a gente não tem Bíblia raiz aqui. Hoje já não notaram nas veio. últimas. Se você está assistindo pela primeira vez, eu convido para que você veja a das 2 últimas semanas. Vai ver uma bibliona aqui raiz, velho, que é massa. Isso. Sabe, a gente usa vez ou outra e tal. É super tranquilo isso aí. Vamos lá. Gálatas 3, já no comecinho até o versículo 5. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Veja que interessante, né? A gente fala no primeiro estudo sobre Gálatas, a gente percebe a questão da unidade, né? Paulo combate a desagregação que alguns, naquele afã de restaurar, como o Elton falou, restaurar o judaísmo, algumas questões do judaísmo que já não eram mais necessárias e que excluíam mais do que uniam, né? Paulo diz assim: não, nós somos um só, gentios, judeus, né? Aí vamos trazer para os dias de hoje ucranianos, russos, brasileiros, né? Portugueses. E a gente também tem na última semana a gente percebe que é a graça que nos salva, então não é mérito, né? E agora a gente começa a perceber que tem uma turma que está começando a confundir essa coisa da salvação pelo esforço próprio. Parece Além que a da coisa fé, né? parece que, ou se não perderam, sei lá, o meio do caminho, né? E a gente começa a ver, a gente falou sobre justificação e agora a gente passa a falar sobre santificação, né? Que é esse processo de mudança, né? Isso. Anderson falou uma coisa assim: confiança inabalável no retrato de Jesus. O que vocês entendem por isso? Confiança, nós devemos ter uma confiança inabalável no retrato de Jesus. Eu vejo assim que é exatamente essa questão do entender a suficiência da palavra, da mensagem da cruz, do sacrifício, sabe? E confiar nisso, confiar no que Jesus fez por nós e não no que nós podemos fazer para Ele. É como se a salvação tivesse muito linkada com o que a gente pode fazer, e aí a gente fosse subindo degrauzinhos de acordo com aquilo que a gente faz, quando na verdade não, né? A mensagem da cruz, ela é suficiente, e aí o que a gente faz depois disso é uma consequência. Então essa confiança no retrato de Jesus, eu vejo muito isso, a confiança naquilo que Ele fez por nós, né? E na nossa missão aqui na Terra, claro que a gente não deixa de ter uma missão, né? Não é porque a gente agora estou salvo, então não, pelo contrário. Mas a confiança naquilo que Ele fez por nós, nessa certeza, sabendo, tendo conhecimento do processo, né? Como você falou aí, o processo de santificação, mas de que não é algo que eu posso fazer, mas é algo que já foi feito por mim, né? Saca que a diferença, a confiança nele, não no que a gente pode fazer. Exato. O interessante é que eu tenho a impressão, é como se o pessoal da igreja da Galácia, eles fizessem o seguinte: olha, a gente se converteu, o Espírito Santo foi lá, tocou no nosso coração, e eles perderam isso no meio do caminho e começaram a achar que o processo de ser discípulo de Jesus era algo que dependesse única e exclusivamente deles. E o processo de santificação, ele se dá mediante o mesmo Espírito que entrou no coração deles. Isso. Entendeu como que a gente começa a observar? observar? Não é uma exclusividade lá de Gálatas, da Galácia. Hoje a gente vê isso cotidianamente dentro das igrejas, as pessoas, fora da igreja, a pessoa também acha que não, para ser salvo eu tenho que, sei lá, fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que... uma vez eu conversando com o pessoal do trabalho sobre a salvação, expliquei, não, a salvação tem que ser o arrependimento e confessar os pecados, e Jesus vem e vai nos salvar. Só isso? Não é só isso, né? Tem que se arrepender verdadeiramente, não é?
só isso. Existe uma posição sua, né? Eu me arrependo realmente de coração, então vai ser salvo através daí. Mas não precisa subir a escadaria de joelho, não precisa ficar fazendo penitência, como muita gente acha que é isso, ou ir para a igreja todo domingo e tal. Não é isso que vai trazer a salvação, que era isso que eu vejo lá em Gálatas, que eles estavam querendo trazer alguns ritos, né? Agora fazer isso aqui, que isso aqui a gente vai confirmar a salvação da gente. Não, e é interessante como o pessoal às vezes até é o pecado, né, na verdade, deturpa até isso, porque, por exemplo, você está falando dos dias de hoje, a gente falando lá também do tempo lá dos Gálatas, mas no meio, Deus levanta homens que vão falar sobre santificação, outros vão usar um outro nome para isso, como perfeição cristã, né, na perspectiva, por exemplo, do Wesley. Mas mas esses homens que Deus levantou, eles em nenhum momento defendem que é algo exclusivamente do homem. Tem que ter primeiro o Espírito Santo, Deus agindo, e Deus não é simplesmente ele age no momento e acabou. Ele continua agindo, caminhando com o homem, fazendo com que o homem fique. Não é uma ação. Então a gente tem uma tendência às vezes, e que para mim, na minha opinião, diferentemente de como a gente vê algumas outras interpretações a respeito do que eu vou falar aqui, isso para mim é colocar o mundo dentro da igreja. É quando você colocar, é qualquer iniciativa onde o ser humano ele é prioridade. Isso é colocar o mundo na igreja. Não é o rito, talvez, não é a manifestação estética, não. É quando o homem. E aí, velho, é muito pior. É uma questão de igreja no aspecto macro. Eu posso estar colocando o mundo dentro da igreja através da minha vida. Entendeu? A gente corre para um outro problema diante disso, que é o problema justamente dessa diferença entre uma vida em Cristo e uma vida na carne, porque a gente começa a criar essa dicotomia. Se a gente ficar pensando assim, a gente cai nisso. É outro problema, uma outra coisa que quando a gente trata certas coisas como dois caminhos mesmo, né? No sentido de dois lados, quando na verdade a gente coloca, não, isso aqui é a minha vida espiritual, isso aqui é a minha vida secular, isso daqui é espiritual, isso daqui é secular, né? Faz a gente pensar muito nisso também, do como que a gente está vivendo essa vida espiritual, que na verdade deve ser integral, né? Não é integral. Não é dividida, não é separado. O que eu faço aqui não deve ser pensado dessa forma, não deve ser vivido dessa forma. A gente vive como um todo, né? Tudo que a gente faz como cristão. A gente não separa, né? Não deixa de ser cristão aqui para viver de um outro lado, né? Então, é interessante isso mesmo, lembrar. E o negócio às vezes, tu ia falar? Não, fale. E continuando assim, a questão da santificação é constante, né? Não dá para... Não vem a receita do bolo, né? Eu sou santo hoje, você é santo. Porque eu me corrijo hoje, daqui a pouco eu estou errando em outro ponto. Então, eu tenho que me arrepender daquela outra coisa que eu fiz, pedir perdão e seguir a vida. Assim é a vida, que eu entendo, né, que tem que ser a vida do cristão. Não fazer um sacrifício, como era lá no Velho Testamento, para poder me livrar do pecado. É porque é uma caminhada, não é o seu ato, não é o seu ato que te purifica. Isso. E não é um evento, né? Algo que acontece assim e pronto. Não, é um processo, né? Como você falou. O Espírito Santo está com a gente, ele está nos direcionando, guiando, tratando. Exato. Isso é o que? É diário, né? Foi é uma muito bom prática você lembrar desse diária. negócio de evento. Porque às vezes a gente tem uma perspectiva de que tem que acontecer algo sobrenatural para que Deus fale no nosso coração em alguma coisa que a gente precise mudar. Ou um estalo, mas né? às vezes é um cafezinho, um bate-papo com um bolo de rolo. É um irmãozinho que vai chegar lá para você numa boa e vai dizer, olha, filho, aí você está esperando o Espírito Santo quebrantar o seu coração, vem os anjinhos com corneta, faz isso. Irmão, não vai acontecer isso. É mais fácil acontecer de chegar às vezes uma pessoa e dizer assim, olha, velho, não é por aí. Entendeu? E não é Deus mandou eu te dizer isso. Às vezes não vai ser também desse jeito. Às vezes é uma conversa. Deus, às vezes a pessoa não sabe nem o problema que você está passando.
Mas o Espírito Santo dá o discernimento, Mas, né? então, de você entender que é uma resposta, né? Daquilo que você orou, daquilo, exato. nas coisas Você fala de ordinárias, discernimento, né? também. Às vezes a gente tende a achar que o Espírito Santo só dá discernimento no que diz respeito à nossa vida religiosa. É isso, pois é. E o Espírito Santo, ele dá discernimento ao nosso coração de maneira completa. Isso. Eu não estou vendo, a gente não vê aqui em nenhuma parte do texto o Espírito Santo limitando a sua ação na vida do indivíduo. Ela é completa, né? Então acho que a gente tem muito disso, né? Exato. Você falou algo, você estava um pouquinho atrás sobre a questão do acrescentar, voltando um pouquinho, né? E aí o Wellington estava falando que estava conversando com os amigos e tal. Isso. E eu lembro muito, e eu penso muito que isso acaba puxando para algo pior dentro das igrejas, das comunidades, que é o ativismo sem saber, é o serviço, na verdade, sem saber da missão, né? Que aí se torna ativismo. Por quê? Porque a gente traz isso como se fosse uma obrigação, digamos assim, para alcançar algo no degrau do céu, digamos, né? E aí a gente acontece que as igrejas trabalham dessa forma frenética, do serviço por serviço. Por que eu estou servindo? E não há a consciência da missão, né? Porque serviço é diferente de missão, né? Quando você tem a consciência da missão, você serve de forma mais completa. E aí, infelizmente, a gente vê que acaba trazendo essa questão do ativismo dentro das igrejas, de falta de relacionamento. As pessoas não se relacionam, não se conversam, não se conhecem, porque acham que estão nessa... Exatamente. E acha que está nessa correria e tem que ser assim mesmo, e não, né? E acaba que a gente se afasta, né? Círculo, tá errado, né? tá errado. Ou até fora da visão. É, Mas que visão? porque não conhecem, não Não, entendem, né? Sabe, assim, é muito perigoso, às vezes, a gente... Por exemplo, vou usar o exemplo do recado que a gente teve aqui, do Start. Seria muito massa a gente ver uma demanda, que a gente tem um bocado de demanda na nossa comunidade de fé. Tem aí as chuvas, por exemplo. Seria muito massa, a gente chega aqui, junta uma galera, faz um movimento, vai lá e massa, né? A gente precisa de uma banda com músicos profissionais, tal, seria muito massa, né? Mas não se trata disso. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar entendendo por quê, o que faz ela estar aqui, o que leva, o porquê disso. Não é meramente entrar numa religião, não é um ritual de passagem. Sabe, eu tenho muito medo disso. Outra coisa, e às vezes a gente está trazendo isso e dizendo que ritos está fora da visão de Deus. Isso é pesado. E eu tenho muito cuidado nessa questão certo, fora da visão, mas que visão? É de quem essa visão? Né? E eu entendo que só quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente percebe o que Deus está fazendo na história, a gente consegue discernir de onde vem essa visão. Exatamente. E o Espírito Santo vai ajudando a gente a discernir. E não só isso, como outras coisas, projetos de vida mesmo, projetos acadêmicos, projetos familiares, enfim. Para que não se torne esse ciclo, né, de coisas para fazer e de somente agendas e perca, né, a essência do Evangelho, perca a essência voltando da imagem de Cristo, da mensagem da cruz, né? Porque a gente sabe que é algo que é consequência da nossa vida, né? Como salvo, a gente vai querer que outras pessoas alcancem também, que outras pessoas sejam alcançadas, né? Na verdade. É outro ponto, que esse rito, a consequência, né, que fica só dentro da comunidade. Tudo acontece para a comunidade, dentro da comunidade, e perde a essência do Evangelho. É para fora, né? Fora, quer buscar aqueles que estão lá fora. Quando ali está confortável, está girando, tem isso aqui para fazer, ele tem que fazer isso aqui, naquele ritual toda semana. Tudo. Aqueles que estão fora fica excluso. Verdade. Fica excluso do Evangelho. Bem lembrado isso dele, né? Quando eu acho que o problema é quando o rito ele perde o sentido. Perde o sentido, O lance não é nem condenar o rito, é quando ele perde o sentido. Por quê? Não, porque tem que ser assim. Por que tem que ser assim?
Quando não tem a resposta do porquê que tem que ser assim, e essa resposta não é centrada no Evangelho, aí é um problema. Isso, exatamente. Porque a gente aqui no Farol, a gente acaba tendo nossos ritos também. Isso, domingo a gente está aqui, né? A gente sabe que a o gente está aqui. O café é um rito. É. O café é um rito, entendeu? Ele se torna centrado no Evangelho quando há intencionalidade. Isso. Faz toda a diferença, né? Quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo algo. Então, e para quem, né? Quem nos direciona, né? Como você falou. Pois é. Quem é que tá Tu acha, Wellington, por exemplo, que tu falou aí sobre como que é? Ritos, como foi o termo? Ritos, a gente fica acrescentando coisas. Tu falou sobre isso. Para uma pessoa, eu não vou nem falar instituição, mas a pessoa, porque eu acho que isso também parte da pessoa, que ela começa a criar, que ela está passando por um processo desse, e ela está vendo esse vídeo aqui, ela está ouvindo o áudio, se ela está ouvindo em podcast, a gente entende que o Espírito Santo já pode estar falando no coração dela, que ela está acrescentando algumas coisas, que talvez ela esteja acrescentando algumas coisas. Para você, há possibilidades dessa pessoa rever isso e tomar uma nova visão a respeito disso? Se sim, como seria, na sua opinião? Com certeza. Assim, a gente que está há um bom tempo na igreja, a gente passa por isso. Muitas coisas que eu venho desconstruindo, reconstruindo. Muita visão que eu tinha, que eu vi que realmente era rito. A gente faz isso porque não tem um sentido. A partir do momento que eu percebi assim, que eu não estava alcançando de fora, eu disse, não, então isso não é evangelho. Sei lá, um clubinho, alguma coisa de crente, mas a essência do evangelho é buscar aqueles que estão perdidos. Então, tem as duas partes, né? De quem está fora, que às vezes procura também, não, para eu ser um cristão, eu tenho que ser assim, aquele rito que a gente conhece, tem que ser assim, 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 assim. Enquanto eu não mudar isso, aí, porque também é o que a gente ensinou, né? É uma coisa que a gente ensinou para os que estão fora, que a gente tem que fazer, ser daquele modelo, seguir aquele rito. Mas assim, no meu caso, eu venho revendo, né? Tudo que eu já tentei, eu sou o exemplo, assim, de... Tu acha que tu vai parar de rever? Não, quando a gente começa, a gente vai até... A gente vai estar sempre revendo, porque cai, né, na rotina. Acho que, no meu caso, na minha vida, essa questão de rotina, de seguir aquilo todo dia, foi fundamental. No caso, o meu acidente foi fundamental para eu dar o clique. Não, por quê? Porque eu seguia um rito. A minha vida era um rito. Era um automático. Depois que a gente cai, para e pensa, dá aquela pausa na vida, começa a pensar no que fez, o que deixou de fazer, então a gente começa a rever esse aspecto. Isso. A visão muda. É rever prioridade, né? Eu acho que tem muito a ver com prioridade. O que é que a gente está colocando na frente da mensagem do Evangelho? Em que a nossa esperança está afirmada. Isso. Exato. Eu acho que quando a gente, e até o pastor Antes falou sobre isso, quando a gente coloca, por exemplo, o nosso, entende que o único caminho é pelo Evangelho, a gente passa a ter a nossa esperança focada em Jesus e não em nós, não na nossa força, né? Então não é a pessoa correta, e sim é Cristo. Resume tudo. Não é a né? pessoa ser correta. O que faz a pessoa ser correta é a presença de Deus através do Espírito Santo dele. Espírito Santo, né? exato. A gente tem que estar atento em relação a isso. Isso, show. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia Tu falar deu uma exatamente isso. Entendeu? Mas ela quer falar. Gente, pra gente fechar aqui, qual pra vocês foi o maior contribuição para a vida de vocês dessa mensagem do domingo? Qual o maior aprendizado que vocês têm? Para mim, isso, a questão de prioridades, né? De rever a suficiência da mensagem da cruz na minha vida. Acho que a gente pensa muito, né, no que a gente pode fazer, e eu sei que a gente pode fazer muita coisa, que a gente está aqui para isso, né? A gente está nessa missão, mas não colocar isso acima da mensagem, né? Da imagem de Cristo. Então,
domingo após domingo refletindo sobre isso, né? Acho que Gálatas traz muito isso, esse livro traz essa reflexão para a gente. Então, rever prioridades e colocar a mensagem da cruz, a palavra, como o suficiente mesmo, sabe? No dia a dia e na vida. Isso, no meu caso, é rever o quanto eu sou religioso. Eu tenho que mudar isso. Nunca tinha parado para estudar Gálatas como estou vendo agora, mas isso está sendo o ensinamento que eu estou tirando para mim. Que massa. Quanto religioso eu sou, enquanto eu tenho que mudar isso. Tá bem. É um processo. Pois é, eu tenho a impressão de que a gente chamou a pessoa correta Tá para esse tema de hoje. Viu? Wellington, muito obrigado. Muito Valeu obrigado. mesmo. A gente vai te chamar nas próximas. Essa semana foi punk e o Wellington aí se manteve. Ele foi muito com a paciente, gente. a gente remarcou 2 vezes o nosso encontro. Né? As chuvas foram um desafio aqui. Tá certo. Mas simbora, né? Pois Vai é. dar certo. Foi massa. Encerra. Gente, então, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo, assistindo até agora. Mais uma vez, obrigada ao Wellington. Fica aí ligadinho que a gente vai estar postando em breve. E já sai o próximo também. E vamos embora, né? Creio que o próximo sai no tempo certo. No tempo certo. Não, você já tá semana que vem vai acostumado. dar certo, Então, um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Cheiro. Tchau.